por que foram proibidos os papel picados e o maço de bandeiras? Nós vimos muitas ocorrências, principalmente de incêndio dentro do estádio de futebol. E você colocar um monte de papel lá e acender um fósforo é coisa rapidinho para você ter Então é um risco a mais de algum incidente ou acidente dentro do estádio de futebol. E você cada vez mais tem que eliminar esse tipo de coisa. Bandeira, por que o mastro foi proibido? Porque usavam como armas num confronto ou entre eles ou contra a polícia. Tá? Hoje, por exemplo, com todo esse controle que nós temos, por exemplo, de controle de acesso de material no estádio, todos os instrumentos musicais que o pessoal entra, tem controle de quem está portando com RG. Então hoje poderia se pensar, e a Polícia Militar poderia também já repensar nisso daí, da volta do mastro com aquela responsabilidade de quem está levando e tal. Se acontecer alguma coisa, ação contra a pessoa que portava, né, punir dentro da lei, que existe no Estatuto hoje, a previsão legal para isso. Então é uma questão de se pensar hoje com relação a isso. Tá? Eu não vejo problema nenhum, tá? Desde que devidamente controlado. Né? Também não pode colocar 50 bandeiras dentro do estádio, atrapalha, incomoda os outros torcedores. Então a gente tem que pensar nos outros, não só na torcida organizada. Está incomodando os outros, por exemplo, tinha faixa, por exemplo, que muitas vezes tinha que ir lá no meio da torcida, ó, tira, está atrapalhando o pessoal de baixo. Então, a gente tem que pensar no todo e não num grupo, numa festa de uma parcela de pessoas. Tem que pensar o que o estádio quer, o que todo mundo dentro do estádio quer. Tá? Queria falar para você, o papel picado é bonito e tal, mas e aí, jogou, quem que vai recolher para não pegar fogo? Né? Que sempre tem um engraçadinho que vai fazer isso. Você imagina um incêndio num pedaço do estádio que aconteça lá, o que pode causar num estádio cheio, o que pode resultar isso daí, entendeu? É que nem a gente fala, que nem uma onda que vai aumentando de tamanho e aí você perde o controle, entra um pânico dentro do estádio de futebol. Foi um pequeno incêndio, tá? Não precisa ser muita coisa não. Para gerar um pânico dentro do estádio, alguma coisa, cai uma lâmpada lá e pode gerar um... Então, a gente tem, quando você lida com multidão em recintos fechados, a gente tem que ter muito cuidado com o que você está, de que forma aquilo está acontecendo dentro do estádio. O uso de uma bandeira, o bandeirão, por exemplo. Eu tenho um receio daquele bandeirão, esticar alguém e acender um fósforo lá. Aquele material é inflamável ou não inflamável? Você imagina se aquele bandeirão pegar fogo? Tá? Então, não sei se esse cuidado a Polícia Militar está tendo de verificar se esses bandeirão não são inflamáveis, são material que não pegue fogo. Eu tenho a impressão que seja. Tá? Mas é uma coisa que tem que se pensar. Os próprios torcedores hoje ligam para a gente, passando alguma coisa, digam, ó, estou ouvindo que está acontecendo isso e aquilo, e a gente repassa para a polícia, para os órgãos de inteligência da polícia civil, militar. Isso tem acontecido muito pouco também, tá? Não tem tido esse tipo de agitação, de torcidas, assim, de forma muito marcante. Eu acho que está tendo um sossego muito grande com relação a isso, porque, que nem eu repito para vocês, estão sendo bem controlados, com cadastramento, com essas reuniões, com esse comprometimento deles com tudo que está sendo tratado, com essa responsabilidade que eles têm de mostrar que estão colaborando, né? A imagem deles hoje, eles sabem que é importante manter uma imagem de torcida não causadora de problemas, porque é prejudicial para a imagem deles. Então há uma mudança hoje aqui em São Paulo, com todas essas medidas que nós adotamos com relação a esse comportamento dessas pessoas. As próprias torcidas, por exemplo, que cometem alguma coisa ou dentro ou fora de campo, do estádio de futebol, nós estamos suspendendo as torcidas e estamos cobrando delas atitudes com relação aos seus associados. Então o que eles estão fazendo para punir as pessoas que brigaram? Então eles têm trazido para mim aqui, por exemplo, atas de punição dos associados. E isso a gente guarda isso daí para depois, né, pô, continua acontecendo, isso continua punindo, mas o que está acontecendo na verdade? Então, existe essa forma de você se relacionar com eles, uma forma diferente. Por exemplo, quando você tem um caso, eles vêm aqui se explicar antes, até de punir às vezes, eles vêm já com a defesa deles, dizendo o que aconteceu. Então, você vê que hoje eles não estão soltos, eles não estão à vontade. Eles sabem que eles têm que ter uma responsabilidade com todo mundo, principalmente com os torcedores comuns, com a imprensa principalmente. Tá? Eles sabem que eles são hoje aquelas pessoas visadas, aquelas entidades visadas com tudo que aconteceu dentro do estádio. E na verdade realmente são eles somente. Né? Todo o esquema de segurança, todo um trabalho que é feito hoje é muito mais voltado em razão deles.
tá, do que do torcedor comum. E a gente está esperando agora, com essas novas arenas, que haja ainda mais, vamos dizer assim, menos problema dentro do estádio de futebol e até fora dele. Porque quando você tem uma estrutura bem montada, bem organizada no estádio de futebol, é uma tendência de você... É um trabalho, vamos dizer assim, na área preventiva muito interessante, que ajuda bastante nesse controle da violência. Sabemos dos problemas que eles têm entre eles, que existe um ranço de muito tempo atrás, de brigas, e isso fica marcado, né? A gente só não quer que isso se transforme em, vamos dizer assim, em gangues. Ainda não chegou nesse ponto, tá? Porque existe uma ação muito efetiva de todo mundo em cima deles, mas pode gerar isso daí. Tá? Muitas vezes já se comparam eles a umas gangues. Eu ainda não considero isso, tá? Mas se a gente se descuidar, isso pode se transformar em gangues. E a gente sabe que existe problema entre eles. Mas o que a gente faz é que isso se minimize entre eles, que não haja nenhum problema dentro do estádio para os torcedores comuns. Já que eles foram criados para fazer festa, vamos fazer as festas. Nós vamos apoiar, e sempre eu falo isso, que eu apoio torcidas organizadas que vão ao estádio fazer festas. Aí eu estou apoiando, a gente autoriza certas coisas, mas no momento que passam a criar problema, aí eu sou radicalmente contra as torcidas organizadas. Então a gente sabe separar o joio do trigo. Quem for bom vai ter o apoio, quem não for bom vai ter a força da lei.